Do reino animal, apenas uma tem a capacidade de se comunicar através da fala. O bebê humano. Ele nasceu para falar. Nos 2 primeiros anos, sua vida é cheia de explorações e diversão. Mesmo antes de começar a proferir palavras, o bebê faz vários experimentos dentro da comunicação. Arrulhando, balbuciando, fazendo gestos, ouvindo e imitando, até conseguir finalmente dominar a habilidade de produzir palavras completas. Esta é a jornada do bebê humano. Vida de bebê. But I don't like Jonathan. But soon you're gonna give birth and Falar. we haven't found an age yet. O processo de aprendizado da linguagem começa bem antes do bebê chegar ao mundo. O feto experimenta todo tipo de sensação dentro do útero da mãe. Ali, o ambiente é especialmente favorável ao desenvolvimento da audição. Com 6 meses, o ouvido do feto já se desenvolveu e ele pode começar a ouvir sons. Tanto os sons das batidas do coração da mãe, quanto os sons do mundo exterior. Mas o mais alto de tudo é a voz da mãe, que é, inclusive, mais alta que os sons internos do útero. Nos meses seguintes da gestação, o feto se familiariza com a voz dos pais. You surprised me with that. Yeah, they can. Well, they can make mistakes, you know. E há pesquisas que mostram que a melodia e o ritmo da fala dos pais fazem com que o coração do feto bata mais depressa. Este é o começo de uma comunicação contínua entre o bebê e o mundo exterior. O bebê humano vem ao mundo pronto para se comunicar. E no começo, o melhor modo de fazer isso é chorando. Isso faz com que ele consiga uma reação imediata. Chorar é um sinal involuntário de dor. Nessa fase, o bebê ainda não consegue emitir nenhum outro som, porque tem a boca pequena, a língua grande e a laringe fica bem em cima da garganta para prevenir colisões. Mas mesmo que o choro de Heather seja involuntário, sua mãe reage. Yay! Oh, my poor baby. É a primeira forma que Heather tem de ficar sabendo que ela consegue se comunicar com o mundo. E que quando ela faz isso, tem alguém ouvindo. Quando Heather ouve a voz da mãe, ela se acalma imediatamente. As pesquisas mostram que desde os primeiros dias de vida, os bebês preferem o som da voz humana a qualquer outro som. Mas o mais impressionante é o modo como eles já estão harmonizados com a linguagem. Janet Worker coloca Marisa, que nasceu há 12 horas, dentro de um berço. Ela coloca uma chupeta na boca da recém-nascida. A chupeta está ligada a um computador que registra a frequência e a intensidade da sucção da criança. A doutora Worker e sua colega Tracy Burns querem saber se horas após o nascimento o bebê prefere ouvir a língua nativa dos pais ou outra língua estrangeira que ele nunca ouviu antes. Os pais de Marisa só falam inglês. E o inglês foi a única língua que ela ouviu quando estava no útero. Marisa ouviu uma fita com 2 idiomas, inglês e tagalo, um idioma filipino. As palavras em si são filtradas e os idiomas só podem ser distinguidos pela cadência. Primeiro colocam o tagalo.
Quando o bebê ouve essa língua, que nunca havia ouvido antes, sua reação é bem fraca. Mas quando Marisa ouve o inglês, a língua de seus pais, reage de modo completamente diferente. A intensidade e frequência da sucção aumentam, e quando a fita volta para o tagalo, a sucção diminui. Os bebês começam a aprender as propriedades da língua dentro do útero, e quando nascem, preferem os ritmos de seu idioma nativo a um que não seja familiar. My doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited and you're anticipating it. And, Oh, is it today? You know, within your due date. Rebeca, de 1 mês e meio de idade, vira a cabeça na direção do som da fala de sua mãe. Nessa idade, Rebeca passa o tempo ouvindo e absorvendo. Ela tem que fazer com que todos os sons que ouve façam sentido. Ela aprende que o barulho de uma colher é diferente do som da tosse. E que o som da tosse é diferente do de um passarinho. Nesse mundo caótico, cheio de barulho, no momento em que o bebê humano nasce, ele aprende a fantástica capacidade de distinguir os sons da fala, esse veículo único de comunicação que diferencia a espécie humana dos outros animais. Na realidade, quando o bebê humano vem ao mundo, já está equipado com essa capacidade excepcional. Mas novas pesquisas mostram que ele já sabe algo ainda mais extraordinário. Nelson nasceu há menos de 24 horas. Durante os 9 meses de gestação, ele ouviu seus pais se comunicarem em inglês. Assim como na experiência anterior, a chupeta é ligada a um computador que registra a frequência e a intensidade da reação do bebê. A experiência do Dr. Hu Shengxi foi projetada para verificar se, nesse estágio, o bebê já consegue distinguir diferentes partes de um discurso. Nelson ouve uma fita que contém 2 listas de palavras. A primeira lista é composta por artigos e preposições, palavras que não têm sentido sozinhas, como a, em e para. Enquanto Nelson ouve, o computador registra seu nível de reação. A segunda lista é composta por verbos e substantivos. Partes do discurso que comportam sentido. Quando Nelson ouve essas palavras, seu nível de reação aumenta intensamente. Esse estudo foi feito com bebês com diferentes idiomas nativos e os resultados sempre foram impressionantes. Mesmo no nascimento, o bebê humano consegue distinguir as palavras que têm sentido em relação às outras. A comunicação dos seres humanos vai bem além das palavras. E quais serão os elementos que não fazem parte da fala que os bebês humanos aprendem a ler em outro rosto humano? Paige. Para responder essa pergunta, Darwin Muir montou uma série com 4 estudos. Way up high in the apple tree. Na primeira parte do experimento, a mãe de Rachel senta de frente para ela. A mãe fala e canta e tenta envolver sua filha. Rachel, de 5 meses, parece que está se divertindo com a performance da mãe. Depois, a mãe imobiliza completamente o rosto. Rachel sorri. Faz barulhos. Tudo isso para se comunicar com a mãe.
Quando ela descobre que não consegue uma reação, fica frustrada. Darwin Muir conclui que ela ficou chateada porque a mãe interrompeu a linha de comunicação sem avisar. Hi, Bridget. How are you? Were you happy, baby? Na segunda parte da experiência, Bridget, de 6 meses, senta-se na frente de um monitor de televisão que transmite a imagem de sua mãe, que está sentada em outra sala. Hi. Hi. Bridget sorri quando reconhece o rosto e a voz de sua mãe. Hi. Hi. Depois acontece algo inesperado. A imagem de sua mãe é projetada de cabeça para baixo. Look at mommy. Hi, sweetie. That's a good girl. Are you a good girl? Bridget para de sorrir. Can you see mommy? Mommy upside down. De cabeça para baixo, a mamãe não se parece nem um pouco com a mamãe. Yeah. Bridget não consegue interpretar a figura invertida como um rosto. O rosto se torna simplesmente um outro objeto. Como ela não pode mais se comunicar, Bridget fica agitada. Mommy's upside down. What do you think of that? Do you like that? Na terceira parte do estudo, a pequena Rachel vê um monitor de televisão que mostra uma imagem previamente gravada. Ela mostra um rosto feliz de uma pesquisadora junto com uma voz feliz. You're such a wonderful baby. Yes, you are. Rachel fica visivelmente contente. Do you like that? Mas quando o computador mostra um rosto triste junto com uma voz triste, Can you? o sorriso de Rachel desaparece e ela fica um pouco mais séria. Wonderful baby. Yes, you are. You are. De repente, a situação muda. Do you like that? O rosto feliz vem acompanhado por uma voz triste. Can you tell me a story? Can you? Can you? Can you? Rachel fica confusa. Ela sabe que tem alguma coisa errada. You are. Do you like that? E quando o rosto triste é mostrado junto com a voz feliz, Tell me a story. ela reage de maneira igualmente confusa e perde o interesse. Can you? Os pesquisadores concluíram que um bebê humano, mesmo muito novo, já compreende expressões emocionais tanto no rosto quanto na voz e sabe que o rosto e a voz devem estar sintonizados. Yes, you are. You are. Hi, baby. A última parte da experiência envolve o olhar fixo, uma parte essencial da comunicação humana. Os bebês sabem instintivamente que manter o olhar fixo é uma das maneiras de prender a atenção dos adultos e manter um relacionamento. E Darwin Muir queria saber como um bebê reage quando apenas o olhar fixo é interrompido. A mãe de Ashton continua falando sem mudar nada, apenas a direção dos olhos. Oh my goodness. Oh my goodness. No começo, Ashton tenta atrair novamente a atenção de sua mãe. Como não consegue, fica chateada. Oh my goodness. Oh my goodness. Isso mostrou aos pesquisadores como uma coisa pequena, como os olhos, desempenha um papel essencial na interação humana. Mommy loves you. Oh, you're such a pretty little girl. Oh, that's great. Oh, baby. 老鼠拉拉去邊？拉去大東街。 Os bebês humanos nascem para ser cidadãos do mundo. 後街有乜嘢賣？ Eles têm uma impressionante capacidade inata de aprender qualquer idioma terrestre. 拉去邊？ Mas se o bebê nasce com essa capacidade universal, como é que ele se torna o que os pesquisadores chamam de especialista em uma língua atrelada à cultura? 後街有乜嘢賣？有先。 Essa é uma pergunta que intriga os pesquisadores.
Matthew, de 6 meses de idade, está no colo da mãe. Um pesquisador se senta à frente dele e prende a atenção do bebê com um brinquedo colorido, enquanto uma fita toca 2 sons. Um é ba e outro é da. Um som que só é usado em hindi, uma língua indo-europeia e que a maioria das pessoas que têm o inglês como língua nativa não consegue distinguir. Durante o período inicial do treinamento, a luz dentro de uma caixa de vidro que contém um coelho de brinquedo acende do lado de Matthew quando o som da toca. Quando o som ba é tocado, o coelho apaga e Matthew volta a atenção para o pesquisador. A rotina continua até que Matthew aprenda a associar a diferença entre ba e da com o coelho. Matthew chega a virar a cabeça, antecipando o momento quando o pesquisador atrasa o aparecimento do coelho. Agora Matthew está pronto para passar à fase de testes da experiência. Uma nova fita é tocada, desta vez com 2 tipos diferentes de pronúncia da sílaba da, que são usados apenas em hindi. Mesmo que sejam 2 sons completamente diferentes, um adulto que não fale hindi não consegue perceber a diferença. Mas Matthew vira imediatamente a cabeça para o coelho quando ouve a mudança de um da hindi para o outro. Embora ele nunca tenha ouvido ninguém falar hindi, os pesquisadores percebem que, com 6 meses, ele ainda é universalista e consegue distinguir todos os sons. Emma, que é 4 meses mais velha do que Matthew, veio pela primeira vez ao laboratório. Após uma rotina de treinamento semelhante à dele, ela é exposta ao mesmo problema, diferenciar os 2 sons de da presentes na língua hindi. Mas, com esta idade, Emma, cujos pais falam apenas inglês, não reage com a mudança. Ela está mais interessada no brinquedo que está na frente dela do que no coelho. Isso leva os pesquisadores a concluir que, com 10 meses, o bebê humano não é mais universalista. E assim como o adulto da espécie, não consegue perceber a diferença entre os 2 sons. O que será que acontece com o cérebro do bebê humano no período entre 6 e 10 meses de idade? Por que será que ele perde a capacidade de distinguir sons em outra língua? O problema não é que a criança perde essa habilidade, mas como o cérebro tem que escolher algumas opções nesse mundo caótico cheio de sons e colocar dentro de sua linguagem particular, ele começa a descartar os sons que não são ouvidos em seu ambiente. Isso torna o bebê humano incapaz de diferenciar sons específicos de outras línguas. Mas o que será que acontece se os bebês forem expostos a uma segunda língua nesse período? É isso que os pesquisadores do laboratório de Pettigrew tentaram responder. Crianças com idade entre 9 e 10 meses foram levadas ao laboratório para uma série de 12 sessões onde foram expostas a jogos e histórias em mandarim. Mesmo que o mandarim não seja a língua que Delaney, de 9 meses, esteja acostumada a ouvir, ela presta muita atenção e se diverte com a história que a doutora Huei-Mei Liu conta. Após as 12 sessões, ela vai voltar ao laboratório e fazer alguns testes para verificar se absorveu alguma coisa dessa língua. Matthew, de 9 meses e meio, fez as 12 sessões e voltou para o teste. Ele teve que usar uma touca cheia de eletrodos ligados a um computador que vai registrar a atividade do cérebro dele enquanto ele reage aos sons que ouve. Quando o teste começa, a atenção de Matthew é atraída por uma atração visual mostrada pela pesquisadora e ele fica completamente parado. 2 sons são repetidos bem alto. Eles significam 2 palavras diferentes no mandarim.
Um adulto que não tenha crescido falando essa língua não consegue perceber a diferença entre os dois sons. Mas Matthew foi exposto ao mandarim num período específico, onde o cérebro da maioria das crianças começa a descartar os sons que não fazem parte da língua nativa. Quando a atividade cerebral da criança é analisada, as duas linhas do gráfico mostram claramente que ele consegue discernir entre os dois sons do mandarim. Os resultados do estudo sugerem que uma criança que cresce ouvindo duas línguas consegue aprender os sons de ambas. Mas é no próximo estágio da nossa pelo discurso que veremos como funciona a capacidade de reproduzir esses sons. Saber quais são os sons possíveis da sua própria linguagem permite que o bebê humano saiba onde uma palavra termina e a outra começa. A mãe de Paige está falando do modo peculiar que as mães em todo o mundo usam para falar com suas crianças. É o que os linguistas chamam de mamanhês ou papaiês universal. Take off your pajamas. Get your pajamas off. Mas independentemente de quem esteja falando, as características são diferentes. Yeah. Let's take one arm. É uma qualidade sonora. Girl, let's get your other arm out. There's your other arm. A voz fica mais aguda. There you go. Does that feel good, Paige? Does that feel good? E as orações ficam reduzidas a frases mais You're such a happy curtas. girl this morning. Yes, you are. You're a very happy girl this morning. Os bebês reagem claramente ao som dessa linguagem de conforto. Oh, here they are. Enquanto a mãe exagera as palavras, esticando as vogais, Paige, que tem 5 meses de idade, forma um mapa acústico de sua língua Very nativa. happy girl. Let's put your arm in. Let's put your arm in for your dress. Através da repetição, a mãe de Paige ajuda a menina a aprender as palavras. Come on. Now we'll sit up and I'll do up your buttons. E enfatiza o que é mais importante, as palavras que possuem sentido. Go see what your brothers are doing and have some breakfast. O que as mães fazem instintivamente é comunicar os fundamentos da linguagem. E embora a criança tenha potencial para o discurso desde o nascimento, seu desenvolvimento depende do aprendizado. A comunicação é tanto natural quanto educativa. Assim como os adultos gostam de cantar no chuveiro, os bebês adoram praticar a linguagem na banheira. Ela, de 9 meses de idade, está balbuciando. No começo, todos os bebês, independentemente da cultura, balbuciam da mesma maneira. Dadá, babá, mamá. Mas quando tem 9 meses, como ela, os sons da linguagem já são mais selecionados e concentrados na língua nativa. Pode parecer brincadeira, mas ela trabalha muito. Ela está praticando os sons da linguagem que ouve à volta dela. Enquanto brinca com os sons, ela ouve o que está dizendo. Isso é chamado de mapeamento do som da voz. Ella, Ella, Ella. What's your name? Quando a mãe pronuncia seu nome, ela ouve. Can you say Ella, Ella? Say your name. Go Ella. That's right. E de repente ela pode conseguir reproduzir os sons e se alegrar com isso. Ella. Is your name Ella? Imitar e repetir são as chaves para o aprendizado da linguagem. Balbuciar é só um dos meios que ela usa para se expressar. O bebê humano tem uma outra ferramenta essencial e é inseparável no processo de comunicação. Bem antes de aprender a falar, o bebê reconhece que a comunicação é mais do que sons e palavras. Uma grande parte dos sentimentos, intenções e desejos pode ser transmitida pelo gesto.
gestos são fáceis de serem entendidos. Mas há um gesto que é especial. O apontar representa um salto mental imenso para o bebê. Ele só entende o que significa apontar quando começa a engatinhar e quer chamar atenção em cima de alguma coisa. Apontando, Aaron continua a comunicação com seus pais. Apontar é um gesto importante que já foi objeto de muitas pesquisas. Os estudos da doutora Amanda Woodward investigam o que é que os bebês entendem exatamente por apontar. Será que os bebês compreendem que há uma ligação entre a pessoa que aponta e o objeto? Hi. Look. Bob, de 8 meses de idade, percebe que Amanda Woodward está apontando e olha para um ursinho de pelúcia várias vezes. Quando a doutora percebe que Bob está entediado, ela passa para a segunda fase do estudo. Ela troca a posição dos brinquedos. Okay. Hi. Look. Quando a doutora aponta para o ursinho, embora o brinquedo esteja em outra posição, Bob não mostra interesse. Ele já olhou bastante para o urso. Okay. Hi. Look. Mas quando ela aponta para a bola, consegue prender a atenção de Bob, porque é um objeto novo. Sua atenção sugere que ele percebe que o importante não é a mão, mas o objeto apontado por ela. Apontar é um gesto exclusivo da comunidade humana. Quando um ser humano vê um dedo apontado, sabe que vai ver alguma coisa interessante. Tudo o que ele tem que fazer é olhar na direção apontada. Não há nenhuma outra criatura na natureza, nem mesmo os primatas, que entenda o que os humanos querem dizer com o apontar. Eles sempre olham para o dedo, não para o objeto apontado. O apontar também é um modo usado pelos humanos para aprender o nome das coisas. Mas será que isso é suficiente para que o bebê humano aprenda novas palavras? It's in here. Do you want to see it? Essa é a pergunta que Amanda Woodward quer responder com seu experimento. Look at this. Look, it's the Toma. Max, de 1 ano e 1 mês, foi ao laboratório. A doutora Woodward e a pesquisadora Ashley Brown mostram a ele um objeto com um nome inventado. Wow, it's the Toma. Do you see? Look, it's the Toma. Hey, As duas look. pesquisadoras olham e apontam para o objeto enquanto Ashley diz o nome inventado. Look, where's the Toma? Can you get the Toma? Depois pedem para que Max pegue o Toma. Job, you found the Toma. Yay, good work. Ele aprendeu o nome de um objeto novo rapidamente. I just want to show you something else. Can I Depois show you elas this? mostram outro objeto para Max. Desta vez, Amanda Woodward ainda aponta e olha para o objeto. Look. Look, it's the Dax. Do you see it? Mas Ashley, que diz o nome do objeto, olha na direção oposta. Look, it's the Dax. Max não sabe para onde direcionar a atenção. Dax. Can you get the Dax? Where's the Dax? Sob essas condições, Max não chega a entender sobre o que é que se refere a palavra Dax. You want to put it in here? A pesquisa mostra claramente que para aprender novas palavras, o bebê humano precisa tanto do apontar quanto do olhar fixo da pessoa que fala. Para os surdos, o gesto de apontar está profundamente ligado à comunicação. Kessia, de 10 meses, e Erika, de 1 ano e 8 meses, são amigas. Ambas são filhas de pais surdos que só conseguem se comunicar através da linguagem de sinais. A mãe de Kessia aponta para uma maçã e mostra o sinal correspondente a ela. Do mesmo modo que os pais que falam, ela também enfatiza palavras importantes, como os substantivos, e os repete várias vezes.
Embora Erica saiba falar menos do que 100 palavras, seu vocabulário de sinais é bem grande. É mais fácil produzir sinais do que palavras faladas. O controle das mãos é menos complicado do que coordenar a língua, os lábios e os maxilares. Na verdade, os centros cerebrais que controlam os movimentos físicos se desenvolvem antes que os centros do discurso. Quando Erica vê um cachorro, ela começa a bater nas coxas. É o sinal para o cachorro. Animada, repete o sinal várias vezes. Mesmo Késia, que só tem 10 meses, consegue aprender os sinais. Pode ser surpreendente, mas isso sugere que a imitação tem um papel essencial no aprendizado da linguagem. Quando os bebês humanos se aproximam do primeiro ano de vida, já aprenderam a interpretar gestos e expressões faciais. Tudo isso é feito numa tentativa de manter os canais de comunicação. Já foi dito que o primeiro mecanismo de aprendizado do bebê humano é a imitação. De que outra maneira, Emily, de 10 meses de idade, saberia o que fazer com o telefone? A necessidade de imitar é uma das chaves do aprendizado da linguagem. Mesmo antes de aprender a dizer uma palavra, o bebê imita os sons da linguagem que ouve em volta de si. Now let me show you this. Ready? Watch this. O Dr. Andrew Meltzoff está tentando elucidar como o bebê humano aprende a se comunicar. Emma, de 1 ano e 6 meses, observa o Dr. Meltzoff brincar com uma série de objetos. E depois ele observa o que ela faz com os objetos. Emma copia a ação. Good job. Can I have it? Thank you. Very good job. Here we go. Look at this. Para este estudo, o doutor escolheu, de propósito, algumas coisas que Emma nunca havia visto antes e que requerem ações incomuns para funcionar. Now it's your turn. One turn. Os objetos vão ficando cada vez mais estranhos, mas mesmo assim, Emma imita as ações feitas pelo pesquisador com exatidão. Thank you. What a good baby. I'm going to do something else too. Here, O doutor acredita que a imitação seja a primeira via de comunicação entre adultos e bebês. Here's one. One more time. Normalmente, os pais acreditam que seus bebês entenderam alguma coisa quando imitam. Turn, ready? Good job. Além de entender o que fazer com os objetos, ela também compreende as regras do jogo. O turno. Can I have it back? Este ir e vir que está no centro da conversação. Oh, look at this. Depois o doutor mostra novamente a caixa laranja a Emma. Desta vez, ele não a deixa tentar novamente e pede para que ela vá embora. Ele quer saber se ela vai se lembrar da lição. See you later. Hi, Emma. Emma volta 1 hora depois. Hello, Emma. Oh, hello. That's nice of you. Ready? Now I want to see if Emma remembers anything. Here we go, Emma. Do you remember this? Good job. O poder da imitação é muito grande. You're very good at that. I think the answer to that is yes. Emma remembers. Very good job. A imitação e o turno são essenciais na comunicação. Mas há também aspectos mais sutis. Como é que o bebê humano sabe que outras pessoas têm alguma coisa a dizer direcionada a ele? Quais são os sinais que o bebê aprende a interpretar como comunicação? Para explorar essa pergunta, Susan Johnson planejou uma experiência engenhosa para descobrir as pistas que os bebês procuram. Jaina tem 1 ano e 2 meses e está no colo da mãe. Hi there.
Ela observa atentamente o pesquisador se comunicando com um boneco verde. Really? So how was your trip? A interação é estruturada como uma conversação. O pesquisador fala e o boneco responde com um barulho. And then what do you do? Oh, I've always wanted to go there. Afinal, a comunicação é uma via de mão Right, I dupla. know what you mean. Jaina segue o bate-volta entre o pesquisador e o boneco, antecipando as declarações de cada um deles. Depois, o pesquisador sai e Jaina fica com um estranho brinquedo. Após um momento difícil de silêncio, Jaina começa uma interação. O boneco responde. A conversação se desenvolve gradualmente. Jaina balbucia e o boneco espera que ela alcance uma batida apropriada e imita o ritmo do que ela fala. Jaina nunca viu nada como aquele boneco. Como é que ela sabe que pode se comunicar com ele? Susan Johnson acredita que os bebês conseguem, desde bem cedo, reconhecer os turnos conversacionais. Uma estrutura fundamental da comunicação. Oh, I can smell something. I smell with my nose. Após 1 ano de idade, o bebê humano começa uma incrível jornada. A articulação de palavras completas em vez da simples produção de sons. Nos primeiros 18 meses, o bebê humano tem um vocabulário ativo entre 50 e 100 palavras. Mas eles conseguem entender muito mais do que o que podem falar. Eles conseguem responder perguntas e seguir instruções simples. Quase 70% das primeiras palavras que falam são compostas por substantivos, os nomes das coisas que conhecem cotidianamente. Ou coisas realmente inesquecíveis. Cookie? Red cookie? That could be looks like. Or maybe red apple. Comida e partes do corpo estão no topo da lista. The cookie goes right in his tummy. You see your tummy? Where's Raya's tummy? Cyrus is better in his tummy. Raya's tummy? Matthew, where's your tummy? Matthew's tummy right there. Os pesquisadores ainda estudam para entender um fenômeno que acontece em algum momento após o 1º ano e meio de vida, quando o bebê humano começa a usar o mundo das palavras. That one there? That guy over there? Todos os sons que praticaram, os sentidos que foram atribuídos a eles. Parece que tudo aparece junto. De repente, eles adquirem a noção de que tudo tem um nome. Uma frase nova entra no vocabulário. O que é isso? Este é um grande salto mental. O fenômeno é conhecido como explosão da linguagem. No que será que o bebê humano começa a prestar atenção e que ajuda a acelerar o aprendizado de novas palavras? Oh, no, he's... look, he sees you. What would you do? Would you pet him? Para descobrir isso, Susan Jones e seus colegas desenvolveram um estudo especial. You say Tika? Tika, good job, Tika. Maya é uma criança de 1 ano e 5 meses. Ela está nos primeiros estágios do aprendizado da linguagem e tem cerca de 50 palavras em seu vocabulário. Esta é a primeira de 8 sessões com uma pesquisadora. Can I see the Tika? You say bye-bye, Tika. Bye-bye, Tika. Good. Look at my wazzle. Look at my wazzle. A pesquisadora mostra a Maya uma série de objetos que receberam nomes inventados. Oh, good job. Oh. Can I get another wazzle? Can I get another wazzle? Look, another wazzle. I'm gonna put it on my finger. Eles têm a mesma forma, mas têm cores e materiais diferentes. Put the wazzle on your nose. Yeah.
You put the wazzle in the basket? Com essas sessões de treinamento, Mae está aprendendo a prestar uma atenção especial às formas. Shake the basket. Oh, look at that wazzle. Os pesquisadores querem determinar se a forma é um elemento importante no aprendizado de novas palavras. This is not a wazzle. We don't want to play with that one. We'll put it back. Mallory tem quase 2 anos de idade. Ela já fez as 8 sessões semanais no laboratório e agora está voltando para ser testada. It's a woog. Can you say woog? Woog. That's a woog. Did you get this thing? A pesquisadora mostra um objeto a ela e diz que o nome dele é woog. E depois mostra um grupo de objetos que tem características comuns, mas onde apenas um é semelhante na forma. Quando pedem para que Mallory encontre outro woog, ela identifica o objeto pela forma e não por outra característica. Okay, Mallory, look at this one now. This is a riff. Os pesquisadores concluíram que a forma é essencial para o aprendizado do nome das coisas. Na verdade, esses estudos mostraram que uma criança treinada para prestar uma atenção especial à forma tem seu vocabulário aumentado numa razão superior a 3 vezes mais que as outras crianças. All right, thank you very much. Durante a explosão da linguagem, as crianças passam para um outro estágio de desenvolvimento. Do estágio das palavras isoladas, elas começam a formar microsentenças com 2 palavras. A enunciação está longe de ser perfeita e quase sempre é necessário que uma pessoa familiarizada com a criança traduza o que ela quer dizer. Chicken? What the chicken says? Flock. Quack. Flock, flock, flock. Which color is that? Yeah. Red. You want to put it on? Come on. You do it. You put it up here. It's for barbecue. É uma época maravilhosa, onde a criança descobre novos horizontes. As brincadeiras mudam dramaticamente. Shall I eat croissant? Very nice talking, yeah. Os adultos quase sempre se veem espelhados em ações e palavras. With the spoon, can we do like this? Yummy. Which flavor is that? A imaginação floresce bastante, uma vez que as brincadeiras se tornam cheias de linguagem. O esforço para isso é imenso, mas no fim, vale a pena. Good, delicious. Let's eat him. O ser humano é o único animal que recebeu o dom da fala. Now let's put the lion in his cage. Quando as crianças começam a falar, seu mundo interior se torna visível. O modo como elas raciocinam, resolvem problemas e planejam as ações é refletido no modo como elas agrupam as palavras dentro de pensamentos mais complexos. Could you in the rain? O dia acabou e Miranda está se preparando para dormir. Train, that's right, not the car. Ela está com 1 ano e 10 meses de idade, no meio da explosão da linguagem. É uma época onde o bebê humano aprende o mínimo de uma palavra nova a cada 90 minutos. Eat green eggs and... Quando atingem os 2 anos de idade, as crianças usam normalmente mais de 300 palavras e entendem cerca de 1000. Esses primeiros anos são essenciais para o aprendizado da linguagem e é a interação com os pais desde cedo que planta a semente das habilidades de comunicação com a criança. Assim como os outros bebês, Miranda aprendeu a falar ouvindo e imitando os adultos em seu ambiente. Os
jogos e as canções da infância são essenciais nesse processo. A hora de dormir é hora de sossego, hora de ficar sozinho. Miranda usa esses momentos antes de dormir para ensaiar o que aprendeu durante o dia. Ela tem que processar uma quantidade imensa de palavras e conceitos novos. Seus anos de bebê acabaram. Agora ela já está indo para o estágio da infância. Com 2 anos de vida, Miranda já concluiu uma quantidade impressionante de trabalho. Ela passou do arrulho às sílabas balbuciadas e, finalmente, às palavras. Ela está aprendendo que pode brincar com a linguagem e juntar palavras de maneira inesperada, o que possibilita que ela tenha pensamentos novos. A linguagem é uma parte indispensável do ser humano. Ela permite que os humanos expressem sentimentos, reflitam sobre o passado e imaginem um futuro. Para o bebê humano, uma nova maneira de se relacionar com o mundo está se abrindo. Um mundo com o qual eles ainda nem começaram a sonhar. Versão brasileira, DPN Santos.